Boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs, que o Mestre Jesus nos abençoe na noite de hoje. Para mim é uma grata alegria retornar a esta casa, Rosa da Paz, que sempre nos acolhe já há alguns anos, e especialmente nessa data onde o movimento espírita no Brasil, que se tornaria o celeiro evangélico da humanidade, aqui seria o grande ponto de luz, o grande fascículo de luz, conforme o Espírito da Verdade, na figura do grande governador espiritual do nosso orbe terrestre, queria estabelecer as suas balizes do teu novo evangelho, que seria transplantado do velho continente, da velha Palestina e da Galileia, e traria para cá essa grande árvore que é o Evangelho de Jesus. O Brasil se tornaria o celeiro da humanidade, como muito bem colocou Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Mas na época da Gália, quando o Império Romano, na figura de um dos maiores imperadores que a antiga Roma teve, no ano de 58 a.C., Caio Júlio César, ele era considerado um dos maiores generais que se tem notícia do velho mundo daquela época. E Caio Júlio César, ele, para aumentar o poder de Roma, e vocês sabem que Roma tem um símbolo, e o símbolo da Roma daquela época era o símbolo da águia. Coincidentemente, nós temos hoje o Estado norte-americano. O símbolo do Estado norte-americano é um símbolo de uma águia. E os Estados Unidos da América do Norte, eles se acham os detentores absolutos da verdade e querem dominar o mundo. Coincidência ou não, é o mesmo símbolo da águia. E Júlio César, naquela época, ele queria aumentar as fronteiras do seu império e vai invadir a Gália. A Gália, naquela época, 58 anos antes de Cristo, é o que nós conhecemos hoje como a França. A França, naquela época, era chamada a Gália. E quem vivia naquela região eram os gauleses. Os gauleses, que vivenciavam a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos. Os gauleses, eles tinham uma cultura, entre eles, que eram chamados dos druidas. Esses druidas eram pensadores que eles viviam em busca da espiritualização. A relação dos druidas, dos gauleses, com a mãe Gaia, que é o planeta Terra, era de forma total. Eles tinham respeito pela natureza, eles conheciam o magnetismo espiritual da Terra. Os gauleses manipulavam e tinham conhecimento do poder magnético, o que nós conhecemos hoje como o poder terapêutico da prece, do magnetismo. Só que Júlio César invade a Gália e destrói toda a cultura gaulesa daquela época, acabando praticamente, deixando sem nenhum resquícios os antigos profetas gauleses daquela época. Na linha do tempo, conforme todos nós sabemos, as sucessivas migrações das grandes civilizações que vão se repetindo no mesmo orbe terrestre em períodos diferentes. Quando Jesus esteve conosco,
aquele peregrino do amor, que é considerado o co-criador em plano maior, o Cristo, porque ele é o governador espiritual do planeta Terra. E na qualidade de governador espiritual do planeta Terra, ele viria pessoalmente a administrar, ou melhor dizendo, implantar o reino de Deus no coração das criaturas humanas. O planeta Terra, o orbe terrestre, não seria mais o mesmo com o advento do Filho do Homem sobre o orbe terrestre. Em um determinado momento, Jesus, em um célebre diálogo com os seus diletos discípulos, iria dizer: hei de vos enviar um Consolador prometido. E esse Consolador prometido irá revelar o que até então eu não poderei falar. Em um desses diálogos, ficou muito patente quando Jesus conversa com Nicodemos. E naquele diálogo de Nicodemos, que ele diz que ele está falando das coisas da terra, Nicodemos não estava entendendo. Imagine se eu falar das coisas da casa de meu pai. Você não iria entender. Eu estou usando uma linguagem primária, Nicodemos, e você não entende. Então eu hei de enviar um Consolador, cujo a função desse Consolador é trazer mais clareza espiritual para todos nós. Foi quando, pela linha do tempo da eternidade, em uma cidade chamada Praga, a antiga Tchecoslováquia, iria reencarnar um jovem notável que se tornaria um dos grandes teólogos da Universidade de Praga, por volta do século XIII, mais ou menos, 1400 e pouco, na cidade de Praga, em uma grande universidade, esse jovem se tornaria um grande filósofo e pensador reformista. E como reformista e pensador, eu vou traduzir para o português, João Hus, o grande João Hus, esse grande pensador, teólogo, e que já tinha uma visão da transcendência espiritual do ser. João Hus sabia que existiam civilizações super avançadas. João Hus, nos seus discursos na Universidade de Praga, ele falava muito de que o mundo, que Deus criou o universo e que esse universo é habitado por outros mundos muito mais avançados do que o nosso. O grande pensador João Hus já falava isso. E ele escreveu livros e escreveu teses falando da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos. E os seus livros eram disputados entre os alunos da grande Universidade de Praga, que havia uma concorrência muito grande naquela época desses alunos em frequentar a aula do grande teólogo João Hus. Sendo que João Hus, sabemos, dentro da literatura espírita mundial, João Hus é a reencarnação de um druida que viveu no tempo das Gálias. Na linha do tempo, tudo foi passando. Quando, naquele 3 de outubro de 1804, há 215 anos atrás, ou seja, eu vou ser bem mais específico, 3 de outubro de 1804, 3 de outubro de 2019, na linha do tempo são 215 anos. Estamos comemorando o aniversário do professor Rivail, do jovem Rivail. Outubro de 1804. Ou seja, 14 anos depois da queda da Bastilha, 14 de julho de 1789, houve o início da Revolução Francesa. Aquela Revolução Francesa queria mexer com a estrutura política e social da humanidade da época. Era julho de 1789, Maria Antonieta
e Luís XVI são decapitados. E durante 9 anos, período da Revolução, muitas cabeças rolaram, milhares de pessoas foram assassinadas. E a França vivia o apogeu de grandes transformações. O karma coletivo da França era muito grande por conta desses incidentes da Revolução Francesa, porque a sociedade francesa não mais aceitava aquela postura da família de Maria Antonieta, da família de Luís XVI, que já comandava a França já praticamente há 500 anos no seu reinado. Então, o professor Rivail reencarna em 1804, 14 anos depois, pós-Revolução Francesa. E ele chega nesse momento para se tornar o grande divisor de águas, como muito bem iria colocar o espírito Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando Humberto de Campos narra que no mundo espiritual, no século XVIII, antes de Allan Kardec reencarnar, houve uma reunião de espíritos que comanda o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento sociológico do orbe terrestre, iria designar um de seus diletos grandes trabalhadores do mundo maior para ser o responsável para codificar, para implantar um novo momento na trajetória do Evangelho de Jesus. Seria a continuidade do advento do Evangelho de Jesus, porque a primeira revelação foi instituída por Moisés. A segunda revelação foi instituída pelo próprio Cristo. E a terceira revelação não seria instituída em uma pessoa, mas seria uma pleide de espíritos que iria revelar para a sociedade da época a realidade transcendental da imortalidade do ser, do espírito, em viver em outras dimensões, em outras colônias, em outras dimensionalidades. Portanto, quando 3 de outubro de 1804, reencarna Allan Kardec. E quando Allan Kardec estava codificando o Livro dos Espíritos, uma das coisas que ele mais observava eram os fenômenos de batimento, como está acontecendo agora. Isso faz parte, para que a apresentação fique mais fidedigna. Então, é mais real, porque o que iria levar o pedagogo significa que o espírito batedor parou. Se continuar, ele vai parar. Que isso faz parte. Isso aconteceu de fato, acontecia de fato. Então, o Zeus Van Tuyl, e que eu considero o Zeus Van Tuyl, que fez um estudo aprofundado sobre Allan Kardec. E Zeus Van Tuyl, nesse livro, Allan Kardec, o educador e o codificador, ele vai traçar de forma assim fidedigna quem era Allan Kardec e quem estava por trás de Allan Kardec. Ele foi um jovem Rivail antes de se tornar Kardec. E aí, Zeus Van Tuyl, nos primórdios do movimento espírita daquela época, ele vai traçar o perfil desse educador de forma magistral. E ele diz assim: o grande missionário da doutrina era muito polido, de fina educação, sério, mas não sisudo, circunspecto e moralista por excelência. Serviu-se poucas vezes da ironia em seus escritos. Ele não era irônico, ele era um homem de bom senso. Tenho consciência, vai dizer o professor Rivail, tenho consciência, disse-nos,
em 1859, que foi publicado na Revista Espírita daquela época. De não ter feito voluntariamente mal a ninguém. Aqueles que me fizeram mal não poderão dizer o mesmo, e entre nós Deus será juiz. Ou seja, ele dizia isso, que ele era um homem de bom senso e que ele nunca ofendia ninguém. Pelo contrário, ele recebeu muitas alfinetadas, que em um determinado momento da vida de Kardec, ele iria escrever uma carta para um de seus amigos do Espiritismo, que o Espiritismo estava florescendo na cidade de Barcelona. E uma dessas cartas que ele escreve para Barcelona, para o seu amigo, ele vai dizer que ele precisava ter pele de elefante para suportar as alfinetadas que ele estava recebendo dos próprios companheiros espíritas. Porque Kardec, ele vai dizer que o maior inimigo que ele estava enfrentando não era a Igreja Católica, eram os próprios companheiros do movimento espírita daquela época, da cidade de Lyon e da cidade de Paris. Os próprios companheiros dizia que Kardec, em alguns aspectos, estavam se precipitando. Pois bem, mas voltando para aquela figura que foi um marco inicial de Rivail. Ele foi considerado, não é? Vamos dizer assim, o maior pedagogo que se tem notícia na Suíça. Esse grande pedagogo se chamava Pestalozzi, Henri Pestalozzi. Henri Pestalozzi, no Instituto Yverdon, ele iria ter um grupo de alunos, e um desses alunos que Pestalozzi iria ter era o garoto, um adolescente de 10 anos de idade, que se chamava Rivail. E Rivail, como diz aqui Zeus Vantuir, ele diz assim: conforme conta Ackermann, que foi aluno de Pestalozzi em Yverdon, o ensino ali era essencialmente hermenêutico, isto é, o aluno é conduzido a descobrir por si mesmo, tanto quanto possível, por seu esforço pessoal, as coisas que estão ao alcance de sua inteligência, em vez de delas lhe serem ministradas dogmaticamente pelo método cartesiano, partindo do princípio: a intuição é a fonte de todos os nossos conhecimentos. Pestalozzi fundou, olha que coisa interessante, aí é que a gente começa a perceber que a metodologia de pesquisa que Kardec iria utilizar mais tarde, certamente ele aprendeu com a metodologia que Pestalozzi lhe ensinou aos 10 anos de idade. Porque eles ficavam presos, era um liceu, o Instituto Yverdon era um liceu e que o aluno ficava o tempo todo lá no Instituto, não saía, não é? Pestalozzi fundou sobre a instituição o edifício do ensino novo, ou seja, a intuição. Pestalozzi iria desenvolver para os seus alunos, especialmente para Rivail, para que o aluno desenvolva a intuição. E hoje, como é que o professor em sala de aula trabalha com os alunos, fazendo com que o aluno trabalhe a sua intuição? A gente nem ouve falar nisso. Hoje, não tem nem o que comentar se o professor tem esse tipo de diálogo pedagógico em fazer com que o aluno desenvolva a tua intuição. Busca a tua intuição, busca a tua inspiração. Se um professor hoje disser isso em sala de aula, o aluno não vai entender muito bem. E Pestalozzi, naquela época, certamente iria fazer isso com os seus alunos.
Vejamos bem que o próprio Pestalozzi, ele teria e teve uma formação protestante, Pestalozzi. Ele teve essa formação protestante. E um pouco do conhecimento religioso que o Pestalozzi teve, ele iria passar isso para os alunos. E Rivail, por se tratar daquele espírito que reencarnou com a missão de, em um futuro próximo, apresentar o maior código de ética da história da humanidade, que seria o advento do Livro dos Espíritos. E aí, nesse trecho desse livro do Zeus Van Tuyr, ele vai falar algo assim muito interessante sobre a relação de como Pestalozzi falava sobre a verdadeira religião. E ele diz assim: a verdadeira religião, dizia Pestalozzi, não é outra coisa senão a moralidade. Olha que coisa interessante. Ele vai dizer que a religião não seria mais do que uma questão moral. O que se deve tratar dentro de um espaço religioso? A questão ética, moral. E as parábolas de Jesus, qual é a conotação que ela tem? Moral, ética e psicológica. Moral, a religião tem o seu aspecto moral, e o aspecto moral está ligado ao quê? A moral da criatura humana. As parábolas de Jesus, quando Jesus nos apresentou, ela tinha todas elas tiveram e continua tendo a ascendência moral, ética e espiritual. Então ele diz assim mais adiante: para ele, os exemplos, a vivência dos princípios cristãos é que teriam a força de conduzir de modo frutificado a infância e a juventude ao fiel cumprimento de seus deveres individuais e coletivos. Eu fico imaginando a educação que esses alunos tinham de Pestalozzi, que mais tarde seria uma referência mundial. Henri Pestalozzi, e que eu considero que foi o maior pedagogo e educador dos últimos tempos, nos últimos séculos, não é? Então, depois dessa observação, Kardec, ele iria vivenciar uma experiência muito interessante que o Zeus Van Tuyr vai dizer sobre dar diversão aos estudos sérios. Essa parte aqui é muito interessante, o bom senso que Kardec, que o professor Rivail iria utilizar para analisar os primeiros fenômenos que estavam ocorrendo. Era a década de 50 do século XIX, na França. A França, Paris, era o centro da atenção do mundo. Paris era a cidade mais bela do mundo daquela época. Para que vocês tenham ideia da dimensionalidade da beleza, da pujança parisiense daquela época, Salvador, a cidade que nós moramos, para que vocês tenham uma ideia, a nossa bela capital, no final do século XIX, início do século XX, Salvador era considerado uma das cidades mais belas da América Latina. Isso aqui era belíssimo, Salvador. Paris era muito mais, e o soteropolitano naquela época copiava muito a moda de Paris. A cidade de Lençóis naquela época, na Chapada Diamantina, Lençóis é uma cópia fiel de Paris do século XIX. Lençóis era uma cidade que tinha muitos franceses. As mulheres de Lençóis copiavam os salões de beleza daquela época de Paris. As roupas que as parisienses usavam era trazido para a cidade de Lençóis. O que eu estou querendo dizer a vocês, que a Paris naquela época exportava beleza, exportava tudo. E foi naquele período que os chás parisienses começou a ser invadido por determinados fenômenos. As mulheres parisienses, tanto quanto os homens,
iam para o chá das 5 da tarde em Paris. E eles colocavam a mão em cima da mesa e a mesa tremia. E eles não sabiam do que se tratava. Era um fenômeno onde alguém precisava investigar. Para que vocês tenham ideia do que estava ocorrendo, no tempo que o professor Rivail começou a observar todos esses fenômenos, tinha um jornal, cujo nome desse jornal naquela época se chamava o Le Figaro. O Le Figaro era um dos jornais mais antigos da França e foi publicado na primeira página desse jornal a história de uma mulher, de uma empregada que foi presa e condenada no Tribunal da Justiça francesa na capital, em Paris. E essa senhora foi levada a julgamento, porque ela estava roubando, furtando a casa da sua patroa. E no dia do julgamento, a cidade de Paris tomou conhecimento de que aquela mulher seria julgada. E diante do tribunal, diante do juiz, a imprensa local estava presente quando a senhora, a dama, que estava acusando a sua empregada de furtar a despensa da sua casa, chegou diante do juiz e disse: eu tenho uma testemunha que esta senhora estava furtando os mantimentos da minha residência. E o juiz, diante daquela situação, perguntou: você tem a testemunha? E a senhora disse: claro que eu tenho, e eu trouxe a testemunha comigo, que vai provar que ela está me furtando. Então que entre a testemunha. O juiz pediu que a testemunha entrasse. Quando de repente, inesperadamente, a senhora entrou com uma mesa de 3 pés. E chegou diante do juiz, colocou uma mesa e disse assim: senhor juiz, está aí a minha testemunha. A mesa é a minha testemunha. Como a mesa é a testemunha? O senhor pode fazer qualquer pergunta a esta mesa que ele vai te responder. Mas isso é possível? Claro que é. Faça alguma pergunta, porque a mesa testemunhou tudo. Tudo que eu pergunto à mesa, a mesa me responde. Mas como você faz isso? Através de toque, através do código Morse. Uma pancada é sim, 2 pancadas é não. Ela roubou? Se ele der uma pancada é sim, se der 2 não. Então, senhor, por favor, faça qualquer pergunta à mesa, que a mesa vai responder. Isso diante daquela plateia, diante da imprensa local, o juiz fazia pergunta à mesa, a mesa levantava e batia 2 vezes, sim, não, todas as perguntas que o juiz. E a mulher foi condenada, porque a testemunha era uma mesa. Isso saiu estampado na primeira página do jornal Le Figaro e correu os 4 cantos do mundo. E o professor Rivail, naquela época, junto com o professor Fortier, já estava sendo convidado para observar o tal dos fenômenos das mesas girantes. Você soube, Rivail, de que recentemente uma mulher foi condenada e teve como testemunha uma mesa? Ah, se hoje isso fosse moda, muita gente estava... E aí, o professor Rivail começou a investigar. E aí ele diz assim, o professor Denisard Rivail, que desde os 19 anos de idade, isso que a gente hoje está estudando magnetismo, aos 19 anos de idade, se interessava pelos estudos de magnetismo animal, que aceitara o fluidismo, que é o fluido que nós conhecemos, não é? Segundo ele, o fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes, pode perfeitamente atuar sobre uma cadeira, sobre uma mesa, e fazer que eles se movam
e daí naturalmente ter também aceito esta primeira explicação para as mesas gerantes. Ou seja, o magnetismo do médium, aquele indivíduo que todos nós somos portadores dessa faculdade mediúnica, nós temos o nosso ectoplasma, nós temos a nossa própria energia e o nosso fluido vital é evidente que interfere nos nossos objetos. E como interfere? Por exemplo, o psiquismo espiritual da nossa casa. Como é que está a saúde psíquica, energética da nossa casa? Eu vou dar uma escapulida sai um pouco de Rivail. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nesse livro, Emmanuel diz o seguinte: o pensamento cria a vida que procuramos. Ele vai dizer que o pensamento é a matriz, a geradora de todas as nossas consequências. O nosso lar, a nossa casa, ela é constituída das nossas matérias mentais. Que tipo de forma pensamento está fluindo, está navegando dentro do nosso lar? São os nossos pensamentos. Então, partindo dessa premissa, o professor Rivail iria dizer que todos nós temos esse magnetismo associado, o fluido cósmico, o fluido energético do médium nosso, e é associado pela manipulação do espírito desencarnado. Vai criar o efeito das mesas gerantes. E aí, mais adiante, ele diz assim, e que eu achei isso aqui muito interessante, já em outro capítulo, que ele diz assim: a data máxima do espiritismo e a repercussão causada pelo Livro dos Espíritos. A gente não tem ideia, não temos dimensão do impacto editorial do Livro dos Espíritos naquela época. Era o 18 de abril de 1857. Era uma sexta-feira, final de tarde, que o livro foi publicado. A primeira edição do Livro dos Espíritos seria publicada. E aí ele diz aqui assim: quem quer que leia esse livro, nele meditando, como eu o fiz, aí encontrará inesgotável tesouros de consolações, pois que ele abarca todas as fases da existência. Escrevia Kardec no dia 25 de abril de 1857, após a publicação do Livro dos Espíritos. Um capitão reformado da cidade de Bordeaux, humilde filho do povo de Lyon, escrevia também ao codificador o seu reconhecimento pela publicação de O Livro dos Espíritos, e falava da felicidade que esta obra lhe trouxe ao coração. Ele continua dizendo, era a vitória do espírito sobre a matéria. A primeira edição imediatamente se esgotou. A Igreja Católica daquela época reagiu, não é? A segunda, dada a lume, ocorreria em março de 1860. A primeira edição foi em 1857. A segunda edição, 1860. Inteiramente refundida e consideravelmente aumentada, composta de 4 partes, com 1019 perguntas. Foi impressa em Paris pelos livreiros. Editor, o senhor Didier, trouxe na parte superior do frontispício as palavras filosofia espiritualista, aos quais desde então nunca mais deixaram de aparecer. Ou seja, a primeira edição do Livro dos Espíritos só tinha 501 perguntas. Não era 1019 perguntas, eram 501 perguntas. Em 1860, Kardec iria ampliar, porque Kardec naquela época andou enviando o WhatsApp.
para Luiz Olímpio Teles de Menezes, aqui em Salvador, no século XIX, recebeu um WhatsApp de Kardec. Aí Kardec manda outro WhatsApp para o presidente norte-americano, Abraham Lincoln, na Casa Branca. Aí Kardec manda outro WhatsApp para a Rússia, para a Espanha, para Portugal. Você mandando WhatsApp para tudo que era lugar. Porque ele montou um grupo de WhatsApp do século XIX, através das cartas, através da pena. Ele formulava uma pergunta em várias partes do mundo e esses médios respondiam de forma simultânea e ele havia uma concordância nas respostas. Isso era uma das metodologias que Kardec utilizava. E ele recebeu aproximadamente, já em 1863, ele recebeu aproximadamente 3.600 cartas, 3.600 WhatsApp. Ele fez o que fez com a autotecnologia daquela época, que era a carta. Imagine se fosse hoje. Ele não iria ficar perdendo o tempo dele, mandando bom dia, boa tarde, mandando conversa, fazendo fofoca, que ele era um homem de bom senso, utilizando o WhatsApp, utilizando o celular, dentro do centro espírita. No momento que a gente está buscando a adoração a Deus, a gente está adorando o celular. Eu não estou dando um recado aqui para o auditório, porque ninguém aqui faz isso, não é isso? Se fizer, me perdoe. Allan Kardec fez em 1863 uma análise, meus queridos irmãos, uma análise geral das comunicações mediúnicas que ele recebia de várias partes do mundo, que lhe vinham às mãos de todas as partes. Diz então, na Revista Espírita de 1863, que ele escreve, em maio de 1863, que tem mais de 3.600 cartas examinadas sobre a questão das comunicações dos espíritos. É em cima dessas cartas, dessas mensagens, que ele vai construir o Livro dos Médiuns. E aí ele diz assim: e classificada, das quais 3.000 são de uma moralidade irretocável. Desse número considera publicáveis meio de 300. Ele recebeu 3.600. Das 3.600, ele iria dizer que 3 são de moralidade intocável. E das 3.000, para a construção do pensamento mediúnico do Livro dos Médiuns, ele só selecionou 300 mensagens. Ele tinha uma lógica, uma metodologia. Ele fazia comparativos com os fenômenos que ocorreram aqui na cidade de Mata de São João naquela época. A cidade de Mata de São João, no tempo de Kardec, ocorria fenômenos de materializações, especialmente no castelo Garcia Dávila, lá em Praia do Forte. Francisco Dávila, para quem não sabe, ele era o possuidor da maior capitania hereditária das Américas. Praia do Forte, Castelo Garcia Dávila, Francisco Dávila era dono de todas as terras do norte e nordeste brasileiro. O que você pensar do norte e nordeste, que vai do Amazonas até o sul da Bahia, todo o norte e nordeste brasileiro pertencia a Francisco Dávila. E ele morava onde? Naquele castelo que vocês conhecem hoje, que é o Castelo Garcia Dávila, na Praia do Forte. Que hoje só tem as ruínas. E naquela época, os fenômenos de materializações dos espíritos que viveram no tempo de Garcia Dávila viviam aparecendo ali para os pescadores da antiga Praia do Forte, que naquela época se chamava de vila pertencente à cidade de Lauro de Freitas, que era chamado Santa Amaro de Ipitanga. Praia do Forte
junto com o Mar de São João, pertencia a Santa Amaro de Ipitanga, que hoje é Lauro de Freitas. Então Kardec recebia essas cartas de Luiz Olímpio Telles de Menezes, que traçavam o perfil dos fenômenos de materializações, de manifestações, porque os espíritos estavam chamando a atenção da humanidade, como também ocorreu na Casa Branca. Há um livro, cujo esse livro se chama Sessão Mediúnica na Casa Branca. Sessão Mediúnica na Casa Branca são os relatos de fenômenos mediúnicos que alguns ex-presidentes do século XIX iriam presenciar dentro da Casa Branca. O presidente norte-americano Abraham Lincoln também manda um WhatsApp para Kardec e diz a Kardec que ele estava vivendo essas experiências na Casa Branca. Ele senta em cima do piano, Abraham Lincoln, e ao sentar em cima do piano, o piano levita com o presidente norte-americano. Sabia disso? Eu vou sair do presidente norte-americano Abraham Lincoln e vou para o século XX, quando Bill Clinton foi presidente dos Estados Unidos e que morava na Casa Branca junto com a sua esposa Hillary Clinton. Em 1993, está dentro do tema, no auge do seu poder, a primeira-dama norte-americana Hillary Clinton, que por sinal ela esteve aqui em Salvador em 93, visitou o bairro do Palmiúdo, onde eu moro, e não visitou vocês, está vendo? A maternidade, aquela maternidade que tem lá no Palmiúdo, aquele hospital que tem lá no Palmiúdo, ela esteve lá. Hillary Clinton iria dizer para Bill Clinton que alguns fenômenos inusitados estavam acontecendo na Casa Branca, no seu governo, na década de 90, 93, 94, 95. E que ela precisava evocar alguns espíritos para que esses espíritos influenciassem no destino da nação. E ela resolve evocar o espírito de Mahatma Gandhi e de grandes pensadores para intuir, inspirar a ela e o seu marido Bill Clinton. E ela resolve realizar sessões mediúnicas de portas fechadas na Casa Branca. Vocês sabiam disso? Mas isso aconteceu. E quem eram esses médiuns? Ele, o Bill Clinton e a Hillary Clinton realizavam essas reuniões com a presença de alguns médiuns norte-americanos. Então imagine vocês, voltando agora para Abraham Lincoln, que a sociedade, a humanidade estava sendo sacudido por esses fenômenos. E Allan Kardec iria ser o grande legislador em codificar, em traduzir a linguagem do Espírito da Verdade, conforme está em Prolegômenos, na introdução do Livro dos Espíritos, que ali é uma síntese, onde ele apresenta esta obra notável, que é o Livro dos Espíritos. Portanto, meus queridos irmãos, quando a doutrina espírita, o espiritismo, iria viver a sua quarta grande revolução. A primeira revolução foi com Moisés. A segunda revolução e revelação com Jesus. A terceira revolução e revelação com Kardec, com o Livro dos Espíritos. E a quarta revolução iria ocorrer aqui no Brasil, com o surgimento lembra que eu falei no início? Que o Evangelho de Jesus foi transplantado para a terra do Cruzeiro. Essa é a quarta revolução.
a segunda fase da revolução do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita em terras brasileiras. Era dezembro de 1904, na cidade de Morro do Chapéu. Um distrito de Morro do Chapéu, um arraial chamado Ventura, no início do século XX. Era o apogeu da descoberta do diamante. A Chapada Diamantina estava recebendo garimpeiros de várias partes do Brasil, que queria descobrir o novo ouro, os novos diamantes que estavam saindo das entranhas das terras diamantinas, da velha Chapada Diamantina, que é Morro do Chapéu, que é Macaú de Brotas, que é Barra do Mendes, aquela região. O novo Chapada seria Mucugê e Lençóis. E naquela época as pessoas corriam atrás do ouro, dessa pérola preciosa que era o diamante. O senhor Jonas, um senhor professor, que morava numa cidade, em um distrito chamado Morro do Gomes. Lá em Morro do Gomes, esse senhor Jonas sai da região de Barra do Mendes, a mais de 100 quilômetros de Morro do Chapéu, a cavalo naquela época, porque divulgar espiritismo naquela época não era fácil. E ele vem a cavalo em busca do ouro na cidade, no arraial do Ventura. E lá em Ventura ele descobre o espiritismo, que foi implantado por Olímpio Ribeiro, o pioneiro que fundou um dos primeiros centros espíritas na região de Morro do Chapéu, Olímpio Ribeiro, e que hoje tem o nome do Centro Espírita Olímpio Ribeiro, na cidade de Barra do Mendes. E Jonas conhece Olímpio Ribeiro, mas Jonas estava ali para garimpar e descobrir diamantes. Só que Jonas adoece, e ao adoecer, ele escreve uma carta para os seus familiares no distrito Morro do Gomes, a mais de 100 quilômetros de onde ele estava. E na carta ele diz o seguinte: eu estou muito doente, vejo que não vou viver muito tempo. Eu peço aos meus caros familiares que venham me buscar, porque eu estou muito adoentado. Mas aqui, quando eu cheguei nas terras aonde os garimpeiros estão buscando diamante, eu vim em busca de um diamante, mas acabei descobrindo outro grande diamante, aonde o ladrão jamais roubará e a ferrugem jamais o destruirá. Esse diamante que aqui eu descobri não foi das entranhas da terra, mas o grande diamante que eu estou descobrindo é o diamante do Espiritismo. O senhor Jonas escreve essa carta, aonde ele vai dizer que o Espiritismo estava sendo o grande diamante para a revelação naquela região, no início do século XX. Sabe o que é isso? Eles iriam criar um centro espírita, cujo nome desse centro espírita seria conhecido Centro Espírita Cinco Irmãos. Dentre eles, um senhor cujo nome dele chama-se João Bento. Naquela época, João Bento, homem da roça, faqueiro, sem muita instrução, começa a receber mensagens psicofônicas de dois grandes vultos da literatura portuguesa.
Olavo Bilac e Castro Alves. O espírito de Olavo Bilac começou a dar comunicações psicofônicas através de senhor João Bento. E eu perguntei à família, porque há uns 20 dias atrás eu estive lá nessa região. E perguntei aos filhos, que já estão com idade já avançada: James, papai recebeu a mensagem de Olavo Bilac. E eu perguntava o que Olavo Bilac estava fazendo no interior da Bahia, o espírito Olavo Bilac. É porque o espírito Olavo Bilac tinha uma ligação muito forte com o nosso pai, que se chamava João Bento. A maravilha da doutrina espírita é essa doutrina espírita que foi preparado, codificado por aquele que foi o maior bom senso que se tem notícia na pedagogia da sua afetividade pelo que ele realizava. Portanto, meus queridos irmãos, que na noite de hoje possamos refletirmos o que é que nós estamos fazendo com este grande diamante que se chama a doutrina espírita. Porque André Luiz iria dizer: os espíritas são os milionários da felicidade. Por que nós somos os milionários da felicidade? Afirmação de André Luiz: porque o Espiritismo tem uma riqueza inestimável de nos libertarmos das nossas próprias sombras, das nossas próprias cegueiras, das nossas próprias ignorâncias, quando nós nos tornamos espírita e percebemos que a vida é florida de belezas incomensuráveis, porque ela veio nos libertarmos dos nossos grilhões que nos prende ainda ao primado da matéria. Gratidão, que Jesus nos abençoe. Paz em Cristo, muita paz.